Senhores telespectadores, estamos no Largo do Paço. O Paço é aquele grande palácio que se vê ao fundo. É o Paço dos Duques de Bragança, em Vila Viçosa. Bem, os portugueses, quando se fala em Vila Viçosa, pensam logo o Palácio de Vila Viçosa. E o palácio em que pensam é aquele. Devo dizer que isso não é exatamente certo. Em Vila Viçosa há pelo menos 3 palácios dos duques. O primeiro é ainda um palácio gótico, o palácio do Duque Dom Fernando II Duque. Hoje é um museu de caça. Bom, é um palácio mal assombrado, porque o filho desse homem que o mandou construir foi assassinado e paira ali a sombra dele. É um palácio maldito. O filho não quis viver lá, não quis. E mandou fazer outro ali daquele lado. Era assim um palácio com muitas casas, ainda o mais bonito que lá está é a cozinha. Reparem-me na cozinha, olhem tantos tachos. Bom, só que também aquele palácio ficou mal assombrado, porque o duque teve ciúmes, matou a duquesa e depois o palácio ficou com o fantasma da duquesa e o filho dele fez o 3º palácio. Esse é o que está na nossa frente. É o 3º palácio que se chama, em Portugal, o Palácio de Vila Viçosa. Foi o palácio dos duques, do Duque Teodósio I, do Duque Dom João, do Duque Teodósio II, do Duque João II, que foi depois rei em Portugal, e depois Palácio dos Reis por aí fora. Olhem, foi daqui, exatamente daquela porta, que saiu o rei Carlos para a viagem que terminou tragicamente no regicídio do Terreiro do Paço. Portanto, em Vila Viçosa não há um paço, há 3 paços assombrados. Não foi por isso que eu vim aqui, não foi por causa dos passos, já da outra vez falei nisso. Eu hoje fiz questão de vir aqui mostrar-lhes uma pousada da Natur. Ela está na nossa frente, vem além, aquele conjunto muito pitoresco de edifícios, aquela torre, tudo aquilo é uma pousada da Enatur. Casa aberta, quem quiser vai lá, entra, naturalmente paga, claro, e pode passar ali uns dias mergulhado dentro da história. Aquela pousada chama-se Pousada de Dom João IV. Aquela estátua que veem é a estátua de um Duque de Bragança, Dom João. Dom João, que é Dom João II e Dom João IV, ao mesmo tempo quarto e segundo. Quarto como rei de Portugal, segundo como Duque de Bragança. Bom, a história, como sabem, é a da restauração. Em 1640, os portugueses que deixaram de concordar com o domínio da monarquia filipina foram a Vila Viçosa, disseram ao Duque Dom João, queremos que seja rei de Portugal. Ele aceitou, é a restauração. Bom, e leva-nos a falar nos Duques de Bragança. Os Duques de Bragança, toda a gente sabe que o primeiro Duque é um filho do rei Dom João I, mas um bastardo. Reparem, Dom João I teve os filhos da rainha Dona Filipa de Lencastre, que eram os príncipes da ínclita geração, e o mais velho foi rei, o rei Dom Duarte, o segundo foi duque de Coimbra, o terceiro foi duque, que era o infante Dom Henrique, duque de Viseu, o quarto foi duque, Dom João, que era duque de Beja. Bom, foram todos duques. Mas o bastardo, ele quando casou já tinha aquele filho, aquele Dom Afonso, e esse ficou só conde de Barcelos. E ele achava mal, então que diabo era filho do rei como os outros, lá porque os outros
eram legítimos, ele era conde, os outros eram duques. E foi o irmão Dom Pedro, quando era regente, que também o fez duque, fê-lo duque de Bragança. Era um fidalgo riquíssimo, riquíssimo, era mais rico que o próprio rei, porque tinha recebido toda a imensa fortuna acumulada pelo condestável Dom Nuno Álvares Pereira. Dom Nuno era tão rico que as más línguas diziam que ele tinha feito um pacto com o mestre Davis. Olha, a gente vai lutar contra o rei de Castela e se conseguir ficar com o reino para nós, divide só meio, metade é para ti, metade é para mim. Claro que eu não acredito nesse pacto, são sempre as más línguas da política a atribuírem intenções maléficas aos heróis. Agora, lá que ele era dono de quase meio país, isso não há dúvida nenhuma. Só que esse país, uma grande parte, era no norte. Metia Bragança, metia Vila Real, metia Barcelos, metia Guimarães, metia Melgaço, metia Monsanto. Todo o norte era dele. Metia Chaves. Uma outra grande parte era aqui no sul. Aqui no sul, pois ele tinha realmente Vila Viçosa, tinha Arraiolos, tinha Borba, tinha toda esta planície do Baixo Alentejo, tudo isto também era dele. Bom, e então ele deu isto entre os dois filhos. Deu o norte ao filho mais velho, que era Conde de Orém, e deu o sul ao filho mais novo, Conde de Arraiolos. Claro que era o filho mais velho quem devia ser mais tarde Duque de Bragança, mas acontece que o primeiro Duque é o Dom Afonso, viveu tanto tempo, que o filho mais velho morreu e foi o filho mais novo, este que vivia aqui no sul, que se chamava Dom Fernando, quem veio a ser segundo Duque de Bragança. Portanto, temos o primeiro Duque, Dom Afonso, o segundo Duque, Dom Fernando. Devo dizer que este Dom Fernando é um homem notável, um homem reto, honesto, tudo quanto sabemos dele mostra realmente uma grande figura. O filho dele também é Dom Fernando, como o pai. Também tudo quanto sei de Dom Fernando II mostra um homem aprumado, digno, inteiramente leal ao seu rei. Bom, mas o seu rei não achou assim. Pelo contrário, acusou-o de alta traição, prendeu-o, mandou-o degolar à machadada em Évora, na Praça do Geraldo. As opiniões dividiram-se. Meio Portugal entendeu que o Duque estava inocente, meio Portugal entendeu que não, que ele estava a conspirar contra o rei. Nunca se sabe a verdade. Essas verdades dos grandes crimes políticos nunca se chegam a saber. Bom, a verdade é que o rei aproveitou isso, confiscou tudo quanto era dos duques, ficou com aquela enorme fortuna para si. Os filhos do duque tiveram que ir para longe, foram para Castela, foi a duquesa, levou os filhos, e o quarto duque, que era o Dom Jaimes, foi criado no exílio, entre pavores e remorsos, a ouvir falar em bandos de sicários que o perseguiam para o matar, no temor de uma desgraça, e eu acho que foi isso que fez dele um desequilibrado. O quarto duque, Dom Jaime, era um desequilibrado. Casou com uma mulher lindíssima, Dona Leonor Guzmão. Era filha do Duque de Medina Sidónia e ele era terrivelmente ciumento. Um dia deu-lhe uma joia muito bonita, e passado algum tempo viu essa joia no feltro do chapéu de um pajem. O que é que ele pensou? Pensou, claro, é ela que o pai... E não, naquela mesma noite soaram as trombetas, fez justiça no palácio, a justiça foi mandar degolar a duquesa e mandar queimar vivo o pobre do rapaz.
Passado algum tempo, caiu em si, viu que tudo aquilo tinha sido um engano, a mulher morreu inocente, esse jovem morreu se calhar sem saber porquê, e ele caiu numa melancolia profunda, profunda. Foi para expiar esse imenso pecado que ele mandou construir todo este convento, o convento das Chagas. O emblema do convento está aqui, são lágrimas, lágrimas de sangue, as lágrimas do remorso que o acompanharam durante toda a vida. Nós vamos fazer uma pequena visita à campa da Duquesa Morta. Logo à entrada, um belo alto de mármore de Vila Viçosa, representa a esperança. Aquelas letras dizem: a esperança salva a humanidade. No interior está a lápide da Duquesa Morta. Podem ler perfeitamente comigo. Aqui estão os ossos da Sereníssima Senhora Duquesa Dona Leonor de Gusmão, primeira mulher de Dom Jaimes, quarto duque de Bragança. Faleceu em esta Vila Viçosa, ano de 1512. Um bocado estranha esta maneira de dizer, aqui estão os ossos. Bom, não sei se tem alguma relação com isso, mas durante longos anos havia aqui a lenda de que o fantasma da princesa degolada deambulava altas horas da noite pelo palácio em que ninguém mais quis habitar. Toda a Igreja da Esperança é uma pequena obra-prima. Eu acho encantadores estes frescos do teto, são pintura de freira, de uma grande ingenuidade, mas imensamente pitorescos. É uma pena que os não restaurem. E reparem, toda a igreja, o altar-mor, é uma bela peça de arte sacra. As obras de adaptação do velho convento à pousada respeitaram inteiramente os aspectos históricos. Reparem, este claustro está exatamente como foi construído no século XVI. Nem sequer foram para a tentação fácil de o envidraçar para evitar correntes de ar, como se tem feito por todo o país. Não, o claustro está como era, e por sinal que está lindíssimo. Vejam a sala do capítulo. O teto, aqueles brutescos do teto, que eu penso que foram desenhados por uma freira que não acabou. Ela deve ter, penso eu, perdido as forças durante a pintura. E o refeitório? O refeitório era ali mesmo que as monjas clarissas tomavam as suas refeições. Ou vejam, aqui, estes quartos, os quartos, a habilidade que houve para ligar aqui o passado ao presente. Estes quartos são realmente confortáveis, mas são imensamente pitorescos. Aqui tem-se a noção de que se está realmente embalado por todo o tempo passado. Mesmo o mobiliário, sabem que eu tenho dito imensas vezes, muito mal, do mobiliário que a Natur tem escolhido para as suas pousadas. Pousadas históricas, sólidas, antigas, respeitáveis, com um mobiliário pelintra, cafona, de cacracá, comprado por 10 reais em qualquer parte. A gente não percebe, aquilo não condiz. Há ali qualquer coisa que não está certo. Eu já pedi para prestarem atenção a
isso porque aquilo desacredita-nos. Aquilo é uma vergonha. Bom, aqui, felizmente, isso não aconteceu. Móveis que, evidentemente, não podem ser da época. Há raríssimos móveis do século XVI, mas são móveis com dignidade, com sobriedade, com a dimensão suficiente para tudo isto. Penso que realmente esta pousada é um belo exemplo de aproveitamento do monumento histórico para fins turísticos. Além disso, está situada aqui, numa região excepcionalmente interessante do Alentejo. Para visitar este pedaço de Baixo Alentejo, ir a tantos sítios bonitos, passam-se 2 ou 3 dias e ao alcance ficam alguns dos trechos mais significativos do Alentejo. Por exemplo, o Redondo. O Redondo é uma terra famosa por muitas razões, tem imensa história, mas é hoje um importante centro cerâmico. Há outros no Alentejo, mas toda a gente conhece a louça do Redondo. Eu vim a uma das várias oularias do Redondo. Reparem como estas peças são realmente magníficas. São realmente magníficas. Disto pode-se dizer que é, de facto, barro amassado em talento. Simplesmente, o talento é português, mas o barro já não é, porque o barro em que são feitas estas peças vem de Espanha. Vem de Espanha, mas então em Portugal não há barro, ao menos barro. Há, mas é muito mais caro. Vindo de Espanha, já preparado, com impostos, com transportes, com tudo, chega aqui por pouco mais de metade do preço do barro português. Isto é uma história para ouvir e pensar. Mas é claro que não pode deixar de se vir a Vila Viçosa e entrar no Paço do Cal. E eu entro aqui especialmente para recordar 2 nomes, ambos notáveis, mas ambos quase completamente esquecidos, de príncipes da Casa de Bragança. Um é um dos primeiros e outro é um dos últimos. O primeiro é Dom Duarte. O Duque Dom João, que veio a ser o rei de Portugal, Dom João IV, o restaurador, aquele da estátua, tinha um irmão, Dom Duarte. Parece que era uma bela figura, um excelente rapaz, loiro, bonito. Mas quando o Dom João casou com a Dona Luísa de Gusmão, ele vivia aqui, mas passou a dar-se mal com a cunhada. Isso compreende. O Dom João não fazia nada sem ir perguntar a opinião ao irmão. E a mulher não achava bem, então ele estava casado e a Dona Luísa de Gusmão era uma mulher de feitio forte. Acabou por haver um conflito e olha, o rapaz saiu daqui e foi para a Alemanha para a guerra, porque nessa altura havia a guerra dos 30 anos, era uma guerra que abrasava a Europa. Foi para a guerra, isso foi em 1634, antes da Restauração. Portou-se brilhantemente, ao lado do imperador, deram-lhe o comando de um grande regimento de cavalaria, entrou nas batalhas, era um general cheio de prestígio, tudo muito bem, até que em 40 a Revolução de Portugal, o irmão dele, o Duque, cheio de prestígio, passou a ser um rei, mas um rei sem prestígio nenhum, porque era um rei que se tinha revoltado contra o rei de Espanha. E aí passa-se uma coisa terrível. O imperador da Alemanha, que até aí o tinha condecorado, o tratava quase como um irmão, manda-o prender. Manda prender o Dom Duarte. Porquê? Só porque era irmão do Duque de Revoltado.
Bom, até aí prendeu, mas fez uma coisa muito mais feia. Vendeu aos espanhóis por 40 mil ducados. Bom, é claro, ele disse que não vendeu, era uma caução. Ele entregava o Dom Duarte, os espanhóis entregavam-lhe 40 mil ducados, que era uma caução para o tratar bem. Eu não sei como foi, sei que arrecadou os 40 mil ducados e entregou o Dom Duarte aos espanhóis. E os espanhóis meteram-no numa cadeia em Milão, onde ele esteve os anos de 41, 42, 43, 44, até que morreu em 49. Morreu quando estava prestes a fazer a paz. Vergonha das vergonhas. Quando morreu, o cardeal Mazarino, que era quem governava a França, tinha prometido dar-lhe a liberdade em troca de 400 mil francos de ouro. Chegou a notícia, olhem, afinal o Dom Duarte morreu. Mesmo assim ele chamou o representante português e disse, eu não tenho culpa nenhuma que ele morresse, você pague pelo menos uma parte, porque eu cheguei a trabalhar para o libertar. Bem, felizmente o governo português não pagou coisa nenhuma. Este Dom Duarte, que evidentemente morreu no cativeiro pela pátria, está hoje completamente esquecido, apesar de existir uma bela monografia, é este livro, do Ramos Coelho, um livro que tem mais de 100 anos e que é um livro sério e muito bem feito. O outro príncipe de quem lhes queria falar é o rei Dom Manuel II. Como sabem, na nossa história há o Dom Manuel I, das descobertas, Dom Manuel Aventuroso, e há Dom Manuel II, o desventurado. Dom Manuel II sucede ao pai, o rei Dom Carlos, quando o pai foi assassinado no Terreiro do Paço, mas reinou pouco tempo. É evidente que ele não tinha as condições de comando e de força do rei Dom Carlos, mas era um homem de uma extraordinária delicadeza, cultura, patriotismo. Ele, em Londres, foi viver para Londres. Vejam no que ele passou o tempo. Escrever estes livros, que são absolutamente indispensáveis hoje para quem queira conhecer a fundo a bibliografia portuguesa dos séculos XV e XVI. O livro chama-se Livros Antigos Portugueses e são uma obra ímpar e, enfim, um tesouro das nossas bibliotecas. Queria-lhes ainda falar de uma outra coisa. Estou a falar-lhes aqui na Biblioteca Dom Manuel II, que é uma coisa mantida pela Fundação da Casa de Bragança. E eu queria falei em dois heróis da Casa de Bragança, mas queria falar da própria Fundação da Casa de Bragança. A Casa de Bragança comprou, agora há pouco tempo, nem mais nem menos que o arquivo do Marquês de Soveral. O Marquês de Soveral era um ilustre diplomata, um homem muito inteligente, que representou Portugal em Londres durante perto de 20 anos. Exatamente desde o ultimátum até à proclamação da República. E durante esses 20 anos, foi ele quem acautelou negócios importantíssimos. A Fundação, com o arquivo, estava metido assim numas caixas como estas. São tudo papéis da maior importância. Eu vou escolher um pouco ao acaso, vou escolher este. Olha, isto diz aqui, privado e confidencial, um documento extremamente secreto. Tem a data, é de 25 de setembro de 1902. A assinatura, José Chamberlain, é o presidente do Conselho de Ministros da Inglaterra. E escreve ao embaixador português, ele era ministro plenipotenciário, mas isso corresponde hoje ao embaixador. Para quê? É que estávamos naquela fase
em que o Rhodes, acho que viram, vocês todos viram esse notável documentário passado pela televisão, no Canal 2, em que o Rhodes quer fazer uma África inglesa desde o Cabo ao Cairo, levando tudo na sua frente. É claro que os direitos portugueses são espazinhados, qual Angola, qual Moçambique, qual... Bom, mas entretanto, o embaixador português e o primeiro-ministro de Inglaterra, esta carta prova isso, estabelecem que se cria uma comissão entre a África do Sul, o governo de Sua Majestade e o governo de Portugal para definir as fronteiras de Moçambique. É essa negociação que Portugal deve que Moçambique tenha chegado intacto até hoje. Como veem, há muita história para contar e descobrir em Vila Viçosa. Eu faço um apelo aos meus telespectadores. Agora que há aquela bela pousada, venham a Vila Viçosa, venham descobrir o Alentejo.